O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu, as espigas começaram a se formar. Apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? De onde veio o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e arrancai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Ele respondeu: aquele que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita, o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, nós estamos celebrando na liturgia de hoje o 16º domingo do tempo comum. O que é o tempo comum na liturgia da igreja?
O tempo comum na liturgia da nossa igreja é caracterizado pela cor verde. E ao longo do tempo comum, nós refletimos com a palavra de Deus sobre coisas cotidianas, aquela normalidade da nossa vida, dos fatos, dos acontecimentos, da nossa rotina diária. Todos os dias, meus queridos irmãos e irmãs, todos os dias nós somos chamados a ter fé. Todos os dias a nossa fé, ela é desafiada. Às vezes, por acontecimentos, por situações que nós sentimos que não vamos resistir, que não vamos aguentar. Então nós percebemos que quando estamos verdadeiramente unidos a Deus em oração, quando nós estamos unidos a Deus com confiança, é Ele quem nos dá o sustentáculo, é Ele quem nos dá a força necessária para superarmos os obstáculos, superarmos as dificuldades do nosso dia a dia. Seja qual for a situação, seja qual for o problema, nós devemos ter em nosso coração sempre essa certeza: Deus está comigo. Você pode até mesmo dizer isso agora mesmo: Deus está comigo. E de fato, Deus sempre está conosco, em qualquer situação, em qualquer dificuldade que nós tenhamos de enfrentar na nossa vida. E é justamente disso que fala, por exemplo, a primeira leitura de hoje, que é do livro da sabedoria. Não há um outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar teu julgamento. A tua força é princípio da tua justiça. O teu domínio sobre todos te faz para com os indulgentes, pois mostras a tua força. Deus cuida de nós. Deus domina sobre todas as coisas. Assim procedendo, ensinaste o teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Deus perdoa as nossas falhas, Deus perdoa a nossa culpa, e Ele cuida de nós, Ele nos protege. E como devemos orar? Como devemos nos dirigir a Deus? São Paulo nos responde na segunda leitura de hoje, que é da carta aos Romanos, no capítulo 8. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois só não sabemos o que pedir e nem como pedir, pois é o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, ela nos recorda com insistência: Deus cuida de nós, Deus perdoa as nossas faltas, Ele perdoa o nosso pecado, e Ele nos ensina a orar, Ele nos ensina a falar com Ele. Diante de Deus, a maior dificuldade que possa aparecer na nossa vida se derrete, se desfaz, porque Deus cuida de nós. E agora, vamos ao Evangelho.
O evangelho de hoje, que é o capítulo 13 de São Mateus, se você quiser depois retomar o evangelho de hoje, eu recomendaria que o lesse todo. Jesus continua, através das parábolas, a nos instruir nos mistérios de Deus. Porque os mistérios de Deus, eles nos são revelados. E não são todas as pessoas que são capazes de compreender. É o que a palavra de Deus está dizendo. Porque nós não alcançamos com a inteligência, mas sim com o coração. No domingo passado, nós ouvimos a parábola do semeador. E os discípulos questionam Jesus: por que falas em parábolas? E Jesus dá a resposta: para que vendo não compreendam, para que ouvindo eles não entendam, para que o seu coração não seja duro e eu não os cure. Então é necessário ver com os olhos da fé, é necessário sentir com o coração as coisas de Deus. E hoje, estas 3 parábolas, vamos lá? A parábola do joio e do trigo, a parábola da semente de mostarda e a parábola do fermento que é misturado com a massa. O que nós podemos compreender daquilo que Jesus está dizendo hoje nessas parábolas? Eu vou dizer a vocês: nós gostamos de pensar que somos trigo, mas não é sempre assim. Pense bem, quantas vezes nós agimos como joio em meio à sociedade? Quantas vezes você semeou a semente do mal, a semente da discórdia, fez a confusão? Quantas vezes você não deu o seu perdão? Quantas vezes você encaminhou o irmão para o pecado? Ai de nós, meus queridos irmãos e irmãs, se Deus não perdoasse as nossas culpas, assim como está dito na primeira leitura, que é do livro da sabedoria. O nosso primeiro movimento, o nosso primeiro impulso como ser humano é descartar as pessoas. O casamento está ruim, já pensa logo em separação. Se desentendeu com o irmão, então deixa de falar com ele. Brigou com um colega do trabalho, só falo contigo o estritamente necessário. E se torna um coração impenetrável, duro, uma pessoa difícil de conviver. Deixa eu perguntar, é fácil viver com você? É bom e agradável estar na sua companhia? Nós gostamos de pensar nessa parábola que nós somos o trigo. E nos lamentamos com Deus: veja, Senhor, quanta maldade no mundo que eu tenho que suportar, mas é assim mesmo. Tu disseste que o trigo deve conviver com o joio, e eu sou um trigo tão bonito, tão loirinho, tão granado e cheio de pompas. Que anjo que eu sou, que santidade, que pureza. Não é sempre assim, meus queridos irmãos e irmãs. Ai de nós, se Deus não perdoasse os nossos pecados. Quantas vezes nós semeamos a discórdia? Quantas vezes nós agimos como inimigo, semeando a semente do mal? Mas Deus é bom, Ele é justo. Vamos retirar o joio. Parece uma boa ideia descartar aqueles que nos incomodam, porque daí não precisa conviver.
Eu brigo aqui com o padre, brigo com o ministro da Eucaristia, brigo com a secretária, brigo com o meu vizinho. Vou morar em outro lugar, vou congregar em outra igreja, vou viver em outro bairro, vou falar com outras pessoas no meu ambiente de trabalho, não preciso falar com fulano e com fulana. Ai de nós, se Deus não perdoasse os nossos pecados. A paz que o Senhor vem nos oferecer, os gestos de amor e de bondade que o Espírito suscita em nosso coração, diz Jesus, é como um grão de mostarda. Começa com um pequeno gesto, com um sorriso, com uma gentileza, com muito obrigado, com simplicidade, no trajar, no dizer, no fazer as coisas, sem soberba, sem orgulho, sem vaidade. Nós vamos fazendo o bem. Você conhece o ditado, hein? Nós seguimos fazendo o bem sem olhar a quem, porque você foi chamado a semear a boa semente do reino de Deus, a ser um promotor da paz, a semear a semente da concórdia, do entendimento, do perdão. Admita as suas falhas, admita os seus erros. Isso não é fraqueza, é aí que reside a força de Deus, do homem novo, da mulher nova, renovados pelo amor de Deus, pela graça de Deus. E aí sim, quando nós semeamos a boa semente do reino, é que ela produz fruto em nossas vidas. É como o fermento na massa. O pouquinho que a gente faz, estando com o nosso espírito voltado para Deus, se multiplica. O bem se multiplica. A graça de Deus tem o dom de multiplicar a bondade no coração das pessoas. A corrente do bem, como alguns gostam de dizer. Eu prefiro dizer, a graça de Deus, que foi derramado no meu coração, no seu coração, nos nossos corações, ela há de frutificar em nós e também através de nós, em gestos de amor e de bondade. E não precisa ir muito longe não. Comece hoje, comece agora, comece dentro da sua casa, ajudando, colaborando, amando, perdoando, sendo um promotor da paz, um semeador da boa semente do reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.